Fala aí, fiel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já chega daquele jeitão, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque aqui é Corinthians na veia. Hoje vamos falar sobre o próximo confronto do Timão contra o Novo Horizontino, um jogo decisivo que promete pegar fogo. Com a nova liderança de Dorival, muita coisa se espera. E claro, vamos trazer também aquela análise sincera e afiada do craque Neto, direto dos donos da bola, junto com seus comentaristas convidados. Sempre aquela resenha raiz, sem papas na língua. Por isso, lembrando, galera, de deixar aí os créditos para os donos da bola, com ele, o craque Neto. Vamos pro vídeo. Primeiro programa que eu tive no apito final, quem veio? Dorival Júnior. Eu lembro. Que foi o primeiro programa. Então, amigo é amigo. Eu sou apaixonado pelo Dorival Júnior, um cara incrível. A matéria tá no ponto aqui, nos donos da bola, 7k.bet.br, Cascão. Bota no ar. 280 quilômetros da capital, cerca de 3 horas de carro. A cidade e a lenda, na igreja da cidade. Tem uma cobra debaixo da igreja e eles vão consertando ela e toda vez cai um pedaço. E a lenda diz que assim, quando a cobra a igreja foi totalmente consertada, essa cobra sairá. Araraquara, a cidade da lenda e de personalidades ilustres. Versão brasileira, Herbert Richards. Isso mesmo. Herbert Richards, dono de um dos principais estúdios de dublagem do país, nasceu aqui. Zé Celso, um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro também. Fernanda Venturini, uma das grandes do nosso vôlei. Bia Zanerato, do futebol feminino, 2 Olimpíadas. Antônio de Oliveira Filho, Careca, um dos maiores atacantes do nosso futebol. O mestre Dudu, um dos principais jogadores da história do Palmeiras. Coisa de família, o sobrinho nasceu aqui também. Versão brasileira, Herbert Richards. Dorival Júnior nasceu em Araraquara no dia 25 de abril de 1962, ou seja, há 63 anos. O avô dele morava aqui no Jardim do Carmo, na rua 15 de novembro, exatamente neste ponto, onde hoje foram construídas muitas kitnets. Eram outros tempos, a rua não era tão movimentada. Dorival Júnior, os amigos, os irmãos, ficavam batendo bola aqui. Foi o começo de tudo. Começou na bola num time de bairro, o Atlas. Olha ele, mascote no time da cidade, a Ferroviária. Secretaria de Esportes de Araraquara, a gente vai resgatar um pouco da história, da raiz do técnico Dorival Júnior. Aqui é a sala do secretário. Olha ali, ó. Parecido com o homem ele é. Tudo bem, João? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tranquilão? Tranquilo. Vamos falar um pouco da história do Dorival? Sou Dorival Silvestre Júnior. Como é que era o Dorival criança? Ele é o mais velho dos 4, né? Muito bagunceiro? Sim, bastante, né? Por ser o mais velho, inclusive, era sempre o que estava à frente das artimanhas, né? E acabava levando as cintadas primeiro. Só jeitão de sério mesmo, né, João Henrique? Ele ficou um pouquinho mais arteiro à medida que ele foi crescendo, né? E acho que também por culpa das amizades que ele teve. Ele morou muito tempo com o Neto, lá em Campinas, né? E juntos eu sei que eles fizeram uma duplinha do Barulho, lá na época do Guarani, tá? Conta do Dorival motorista por um dia. O Dorival, na época da faculdade aqui, teve um fato bem diferente, que eles estudavam em São Carlos. Então, tinha uma turma que fretava o ônibus aqui em Araraquara e ia todo dia praticamente para a faculdade de São Carlos. E num determinado dia lá, que tinha uma prova, alguma coisa assim, a turma saiu mais cedo e o motorista não estava no ônibus, né, para voltar para Araraquara. E aí o Dorival, no ímpeto e naquele espírito de fraternidade com os amigos, ele falou, então vamos embora nós. Sentou na poltrona do motorista e ligou o ônibus e saiu dando volta com a turma pela cidade. Sérgio Cléris, prestes a completar 84 anos de idade, foi o treinador que subiu Dorival Júnior para o time profissional da Ferroviária em 1982. Ele era do juvenil, né? E teve um jogo que eu perdi 2 jogadores, justamente a posição que o Júnior jogava, porque o Júnior jogava de volante.
E eu coloquei ele para jogar. Ele foi muito bem, muito bem. De fato. Júnior é volante. Ele era um volante muito clássico, muito habilidoso. Quando ele chegou, era meninão ainda, né? Mas já tinha qualidade. E ele, assim, era aquele volante bem leal, que não dava pontapé. Como atleta, se destacou no Palmeiras. Foi campeão gaúcho no Grêmio em 93, da Série B com o Juventude no ano seguinte. Encerrou a carreira de jogador em 99. 3 anos depois, estava como auxiliar técnico quando o escritor e jornalista Rodrigo Viana o encontrou por acaso em Araraquara e o sugeriu para dirigir o clube onde tinha começado como jogador. Eu estava aqui, exatamente onde a gente está, nesse parque, correndo, aqui é um parque público, né, fazendo um Cooper, e vi o Dorival correndo, a gente se cruzou, né, eu ia por um lado, ele por um outro, e aí paramos para conversar. O que você está fazendo? Saiu uma bola. A bola parada. Bola parada. Aí eu bati pro gol, errei, e aí ele fez o gol. Do outro lado lá estava Dario Pereira. Dario tá ali também. Dario Pereira e o Dorival Júnior fazendo o gol. A equipe, na hora que ele vibra, na hora que ele tá vibrando, eu chamei ele, falei, ô Darigudo, ô Pica-Pau, foi meio gol meu. Tá aí, ó, eu com a camisa 11 do Palmeiras. Vocês estão no gol mesmo? Fiquei no gol, eu errei. No gol, pô, Eu não cruzei a bola. Eu chutei visto. pro gol, pô, eu tô na diagonal. Eu tinha visto. Pô, eu tô dentro da área pequena, ele passa vibrando, ela falei, eu chamei o Pica-Pau, vem cá. Vem cá, pô, graças a mim que você fez o gol. Qual a ideia de um cara como esse, num momento que as pessoas estão colocando o Corinthians, parece que o Corinthians está último colocado no campeonato, parece que o Corinthians não ganhou o Campeonato Paulista, parece que o Corinthians está uma jossa, parece que o Corinthians perdeu tudo. Não perdeu tudo, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, está fora da Libertadores, tem 4 pontos na Sul-Americana, perdeu só pro São Paulo no Paulista, ganhou o Campeonato Paulista depois de 6 anos. Começou mal no Brasileiro. Começou mal no Brasileiro, não tão mal como foi antes. Se você pegar a tabela, Veloso, pegar a tabela mesmo, Corinthians, cara, tá com 7 pontos, tá? 6 jogos, tá quase igual no passado. Isso, mas tem muitos que estão com 7 pontos, diferentemente do ano passado. Mas qual a ideia do treinador como esse, dele poder realmente buscar o diferencial desse time do Corinthians que está em Novo Horizonte? Um beijo para todas as pessoas de Novo Horizonte. Daqui a pouco o Decilo entra direto do estádio com a gente, lá de Novo Horizonte, meu querido, maravilhoso Veloso. Olha, boa tarde a todos. O que eu fico feliz de ver o Dorival é que normalmente pessoas como o Dorival não vingam no futebol, não se dão bem no futebol, não conseguem fazer a carreira que o Dorival está fazendo ainda, né? Chegando à seleção brasileira, ganhando títulos. Parece que para ser um cara bem-sucedido no futebol, muitas vezes você tem que, sabe, não ser aquela pessoa correta, aquela pessoa certa, aquela pessoa que você pode confiar. O Dorival não é assim. O Dorival é uma pessoa boa, uma pessoa confiável, amigo. E vendo a trajetória dele, a gente sabe quem foi a inspiração dele, né? Dudu. Foi o tio, o Dudu, que jogou por muito tempo no Palmeiras e ele foi jogar... Grandes ídolos do Palmeiras. Grandes ídolos do Palmeiras. E foi jogar, inclusive, na mesma posição que o tio no Palmeiras. Exatamente. Né? Depois o Dudu foi ser treinador, o Dorival foi ser treinador também. Claro que o Dudu teve mais sucesso que o Júnior dentro de campo. Mas fora de campo, não. O Júnior realmente teve muito mais sucesso que o tio, chegando até a seleção brasileira e fazendo grandes trabalhos, campeão por onde passou. E tenho certeza que é a pessoa certa que pode... O Júnior ganhou muito mais dinheiro, né? Nossa! Nos tempos de hoje... eu acho que aquele negócio dele levar marmita para casa, tudo começou ali, né? Já que aquele pão duro, não gasta com nada. Vendia camisa OP. Vendia roupa, lavava fralda descartável, levava marmita para casa. Então, tudo isso foi ajudando ele a construir. É que ele assistiu aquela novela do Nonô Correia, do Ari Fontoura, que é um dos maiores 60 anos da Rede Globo. Ari Fontoura deveria ter tido uma homenagem especial para ele. Mas realmente, ele fez uma carreira muito linda fora de campo, né, como treinador. Chega no Corinthians, era o único time que faltava aqui em São Paulo dos grandes. Ele falou isso pra mim. Trabalhou em todos. Assim, quando vocês viram alguém falar alguma coisa sem ser da parte técnica ou tática, mal do Dorival Júnior? Vamos lá. De ambiente, onde ele deixou? Qual o legado ruim que o Dorival Júnior deixou? Eu acho que um tentou, mas nós não deixamos. Também pode ser. Um tentou, mas nós não deixamos. Pode ser, pode ser. Mas o Dorival realmente é uma pessoa
muito boa, que merece todo esse sucesso que ele tem. Cascão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei se é o remédio que você tá tomando. Mas você tá, tipo assim, você tá em outro lugar, cara. Ontem você falou uma coisa. Hoje você fala que o Dorival Júnior tá lá, já pronto, em Novo Horizonte, para entrar com a gente. Aí eu penso, será que o Dorival Júnior foi legal? Não. Quem tá lá é o homem aqui, ó. Quem tá lá sentadinho, bonito, tá de boneca. Quem tá lá é o Decilo, que tá uma lua desgraçada. Quente. Mas vai chover. Tá muito quente. O Decilo, boa tarde, tudo bem? Eu vou terminar com o Souza e com o Luiz Fabiani. Só uma palhinha sua em relação a esse estádio incrível e essa matéria excepcional, que por sinal você é o melhor de todos. Imagina. Abraço para você, Neto, abraço a todos. Estou aqui tentando imitar o Dorival. Temos que nos concentrarmos para trabalharmos, para jogarmos, para fazermos. Dorival vai estar aqui daqui a pouquinho, né? 9h30 da noite, para estrear. Daqui a pouco a gente volta com informações de Novo Horizontino e Corinthians. E estou aqui meio fantasiado de Dorival, olhando para o gramado. Aqui, maravilhoso. Quem está com você aí de câmera? Rafael Pinotti está aqui comigo, Juan Peterson é o nosso assistente. Fala para eles darem um giro de 360 graus do estádio aí, para que a gente possa... Isso, é um monstro, né? Aí, porque por sinal, os câmeras da Band são os melhores. Pinotti, um beijo no seu coração, Novo Horizontino. O campo tá bom, hein? Um campo maravilhoso, Novo Horizontino, da família Biasi, do seu Biasi, um time que disputou o Campeonato Paulista, perdeu pro Bragantino, o Nelsinho Batista caiu, foi sabe, arregaçaram com a equipe do Novo Horizontino. Dá um zoom lá no menino que está trabalhando lá na rede lá. Eu não sei se aquela foto lá de seu Biasi, que foi o cara mais importante na história do Novo Horizonte, isso que ele está fazendo aí, que é... Isso aí, ó. Eu falei, doutor Jorge Biasi, sempre vivo em nossos corações. Se tem Novo Horizontino, se tem estádio, se tem futebol, é por causa desse homem. Tá aí, sabe o que ele faz ali, para vocês que não sabem? Ele pega aquele fio e daqui a pouco ele vai pintar a grama, bonitinho. Esse pessoal são as pessoas que não aparecem, são os caras que tratam do gramado como se fosse a casa deles. Dá uma olhada do gramado do Novo Horizontino. Talvez o Abel Ferreira tenha que ter um entendimento que não tem só o Corinthians. Tem o estádio do Internacional, tem o estádio do Santos, tem o gramado do Novo Horizontino, tem gramado do Morumbi. O Morumbi é brincadeira. Ele elogiou do Guarani. Ele elogiou do Guarani também, né? Do Guarani, um baita do gramado também com o alemão, que está há 40 anos no Guarani, um dos mais velhos do Guarani, que desde quando eu era criança, jogando no Guarani com 11 anos, quem tomava conta do gramado era o alemão. Então, daqui a pouco, esse estádio vai estar lotado. E para estar lotado, essa matéria que a gente fez do Dorival Júnior, com a ideia do Copa do Brasil, ele que ganhou 3, Souza. Craque, boa tarde a todos. A gente tem falado aqui sobre o Dorival. Para mim, o Dorival, junto com Renato Gaúcho, são os 2 treinadores brasileiros que mais ganharam nos últimos anos. Um cara de qualidade, um cara que tem 3 Copas do Brasil por 3 times diferentes, você tem que valorizar. Infelizmente, aqui no nosso país, a gente está nessa época aí de ir buscar treinadores de fora, né? Claro que alguns tiveram sucesso, o Abel, o Jorge Jesus, o próprio Luiz Castro. Teve sucesso. O Arthur Jorge também. Arthur Jorge também fez um grande trabalho. O Arthur Jorge teve sucesso. Mas deu uma pisadinha na bola. Deu uma quebrada. Deu uma quebrada. Deu uma quebrada. O Jorge Jesus fala também que deu. Quase. Imagina você vai... Desculpa, Souza. Eu tenho que falar isso, cara. Eu não queria falar, mas eu falo umas coisas, depois eu tomo os processos. Mas uma criançada lá. Só uma molecada que tá aí, peraí. É o seguinte, o cara vai pro Rio de Janeiro, certo? Ou a mulher vai pro Rio de Janeiro, ou o homem vai pro Rio de Janeiro. Aí o casal fala, fica você lá 3 meses sozinha. Meu irmão, sozinha no Rio de Janeiro. O que você vai fazer, uma mulher sozinha no Rio de Janeiro? Vai dar ruim. Aí o homem, sozinho no Rio de Janeiro. O que vai dar? Vai dar chifre, irmão. Vai dar chifre. Essa é a grande verdade. Vai chegando lá com a molecada aí. Molecada, eu acho que é do Novo Horizontino, tá todo mundo lá, o Decilo conversa com eles. O Sub-20 do Novo Horizontino, que por sinal, foi eles que ganharam do São Paulo? Ganharam a final. A final, quem ganhou foi o Novo Horizontino. A final foi o Novo Horizontino que ganhou do São Paulo, que o Palmeiras, eu acho que tinha ganho 5 seguidas. E o Novo Horizontino arrebentou a boca do balão. Souza. Craque, então... A gente tem falado aqui, né? Eu tenho falado que não é o fim do mundo, né? Você não pode desvalorizar todo o trabalho que foi feito
pela comissão técnica passada, né? Não é o fim do mundo, perdendo poucos jogos, mas assim, o legado que foi deixado não foi um legado legal, porque agora o treinador novo chegou, o Dorival, e vai ter que organizar, vai ter que desfazer algumas coisas, né? Mas já era o esperado, porque o Ramon foi contratado ano passado para não deixar o time cair, fez uma campanha importante no Campeonato Paulista, mas chegou um treinador que sabe, né, que é o ex-treinador da Seleção Brasileira, um cara que tem uma moral muito grande, que vai ter trabalho para poder organizar. Mas todos têm, né? Imagina o cara quando o Abel sair do Palmeiras. Você acha que o cara vai ter trabalho com toda a organização? Não. Imagina o Santos, que contratou o auxiliar do auxiliar. A maioria dos treinadores, quando chega no clube... Imagina o São Paulo com o Zubeldia. Pagar incêndio. Imagina aí o Fernando Diniz, que vai pro Vasco. Imagina aí o único que não teve um trabalho muito forte, mas colocou foi o Felipe Luiz. Né? Imagina aí o Quinteiro que veio no Grêmio, caiu. O Roger Machado não, no Internacional, que enfrenta. Então todos vão ter. O único que deixou o time em primeiro lugar e foi embora, e é exceção, foi o Luiz Castro. Foi o Luiz Castro. Que era primeiro lugar, foi embora e o time caiu. Porque normalmente o cara pega lá embaixo. Exatamente. E a camisa dos operários, esses maravilhosos, União dos Operários, que o Vampeta é presidente, 108 anos, um dos lugares mais gostosos quando eu jogava no Corinthians que eu ia. Não mudou muita coisa. O Fernando Diniz chegou, perdeu para a Venezuela, o Dorival não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Termos de título, em termos de jogar futebol, em termos de apresentação, que por sinal, Dorival Júnior, o dia que a gente tiver pessoalmente, eu vou falar isso para você pessoalmente. Se você tivesse começado do jeito que você começou, lá na Espanha, daquele jeito, Espanha. Eu tenho certeza absoluta que você estaria na seleção e não estaria no Corinthians. Diga-se de passagem. Eu acho até que o trabalho do Dorival, desculpa, não foi tão ruim assim na seleção. Ele tem 2 derrotas. Então, que a última impressão, aquele 4-1 para a Argentina, que derrubou ele. E aí, meu irmão? Aí não tem conversa. A verdade, a gente vai conversar com o Decilo, que está lá com os meninos do Novo Horizontino, do Sub-20, que foram campeões do Sub-20. Né? E também com tudo aquilo que o Decilo tem para falar pra gente. Fala, garotinho, eu quero dar uma dica para você. É isso aí, fiel. O craque Neto realmente rasgou elogios ao novo técnico do Corinthians. O Dorival fez até homenagem e deixou os torcedores da Fiel bem emocionados, né? Então, Fiel, o que vocês acharam dessa análise do craque Neto e dos seus convidados? Será que o Timão vai dar conta do recado contra o Novo Horizontino essa noite? Deixa sua opinião aí nos comentários. Quero ver geral participando. Se curtiu o vídeo, mete aquele dedo no like, já se inscreve no canal e ainda já sabe, se você não for inscrito, já se inscreve rapidinho e compartilha o vídeo para seus amigos corintianos que estão sempre ligados no Timão. Tamo junto sempre, com respeito. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para os donos da bola com o craque Neto, para fortalecer aí o nosso canal. E até o próximo vídeo.